dos motores nos conecta aqui na 92. Seja muito bem-vindo ao Turbo 92. O nosso turbo aqui de cada dia, sempre um papo sobre motores, sobre o mundo, esse mundo maravilhoso da gasolina, da graxa, do óleo e da eletricidade também, por que não, né, Marcão? Porque não podemos ser tão preconceituosos assim, né? Vamos dar uma chancezinha pros motorzinhos de dentista. Tomara que chegue isso só daqui 100 anos. Não, já vai chegar. Já vai chegar. Não, já chegou. Mas eu gostei do cara da Ferrari. O cara da Ferrari. Lembra do dono da Ferrari que ele falou que ele não vai fazer motor elétrico? Não vou fazer só motor elétrico. Ele mandou essa aí, né? Esse é o cara. Não, a Ferrari vai entrar no mundo dos eletrificados, mas vai continuar com os motores. Mas, cara, vai continuar o motor a combustão? Vai continuar o motor a combustão. Sabe o que vai acontecer? Muita gente vai pegar e vai trocar. Vai jogar o motor a combustão fora e vai botar um elétrico. Isso. Um elétrico. Dá pra fazer também. Já vamos falar disso. Não. O cara já tá se coçando aqui. Tu me fez essa pergunta, tu me fez essa afirmação, eu já comecei a... Joguei na mesa. Imagina. Aqui, Dino Cardoso, vamos juntos até 1h. Marcão está comigo. Ontem eu fui no podcast, Marcão. Show de bola. Assisti, né, cara? Canjibrinas. Mas eu mudei o nome, eu acabei esquecendo. O Canjibrinas estava lá com a gente. Não, foi legal. Foi legal. Contei a história de como começou o Turbo. Legal, esse programa aqui tem 3 mesinhos só, 3 meses. E é um grande sucesso. E já é um grande sucesso, né? É um grande sucesso. Já, cara. Então tá, faz o seguinte, ó. Manda uma mensagem aqui pro Dinão, 984410010. Manda a tua mensagem, faça a sua pergunta, porque o cara que tá aqui hoje tem história, tem muita história. A gente já vai começar nesse bloco aqui com ele, porque ele tem muita história. E essa entrevista, esse papo vai pra onde, Marcão? Logo hoje à tarde ou amanhã, né, Dinão? Vai pro nosso programa no YouTube, Turbo 92. Pode botar só @Turbo92. Coloca lá. Que já vai aparecer lá, cada dia mais inscritos. Beleza, bacana. Vídeos aí chegando a grandes visualizações. A gente começou agora, né, cara? Começou, mas já tá bem legal, cara. Tá bem legal. E esse conteúdo que a gente coloca lá, a gente coloca para os convidados. Isso, convidados. Pra galera que vem aqui poder assistir, mandar pra família aquela coisa toda, né? Divulgar. Tem que se inscrever, tem que assinar, compartilhar, e tem que fazer a parada do sininho lá, né? Quem que tá com a gente hoje aqui? Dinão, desculpa, antes de apresentar o nosso convidado, eu queria mandar um abraço aí, cara. Tu não sabe quem é que tá de aniversário hoje? Não, eu não sei. Tu não sabe, cara. É um ouvinte... Bom, tu conhece ele muito mais tempo que eu. Né? Eu conheci ele há pouco tempo, que eu tô na rádio há 3 meses, mas é um cara sensacional. Sensacional? Super gente boa. Veio aqui no Turbo já. Já veio? Sabe quem é que tá de aniversário hoje? Não sei. Cristiano Carlos da Silva, vulgo Chris Fly. Chris Fly. De parabéns hoje. Ele mandou já mensagenzinha aqui, mas não se pronunciou. Grande abraço, cara. Muita saúde. O resto a gente corre atrás. O Chris Fly, ele... esses dias eu tava indo embora de noite aqui depois do Transtornados, tinha um chevetezinho vermelho, rebaixadinho, muito luminoso. Muito luminoso. Uma tinha um cara sentado no capô. Era o Chris Fly. O Chris Fly. É aniversário hoje. O Chris Fly, ele salta de paraquedas, pra quem não conhece. Mergulha, é mergulhador, o cara é um maluco. Fritão de carro. Mas nada disso se compara a ter um Chevette. Ele tem um Chevette. Parabéns, Cris. Quem é que tá com a gente hoje aqui, Marcão? Hoje, olha, Dinão, hoje 40, 50 minutos é muito pouco. Vai ser pouco. Tinha que ficar a tarde inteira, né? A gente esticou o programa. Hoje a gente esticou. Tu quer fazer um helicóptero, Dino? Tu tem vontade? Eu nunca pensei que eu poderia fazer um helicóptero. Vamos fazer menor. Tu queria fazer um tanque de guerra? Isso aí eu queria. Meter no trânsito de Criciúma aqui, ó. Abrir espaço. Cara, hoje conosco aqui. Eu tô pensando nisso. Hoje de manhã tinha uma Duster na minha frente. Eu fiquei pensando, um trilho de trem. Há uma rural e um trilho de trem no meu para-choque aqui, que eu ia abrir passagem. Todo dia tem uma história. Tá, vai. Carros modificados, modificação. Quer tracionar um Fusca? Quer tracionar uma Kombi? Quer fazer um helicóptero? Tudo. Faz. Hoje conosco aqui, Wilson Antônio Votri. Mecânico, né? Mecânico. Não dá pra mecânico, professor Pardal. Ele é conhecido lá no Sombrio como o MacGyver. Seja muito bem-vindo, meu querido. Que bom tê-lo conosco aqui. Valeu. Obrigado vocês. Obrigado, Dinão. Dinossauro, Marcão. Um ótimo quadro nessa rádio, né? Que nos fez ouvir música novamente, e boas aceleradas também nos ajuntam, né? Também faz com que nós
gostemos cada vez mais da gasolina, do cheiro da gasolina. Do cheiro da... Ô, Wilson, já a gente vai entrar, ó, você que ligou o rádio agora, esse cara que tá aqui com a gente, ele é um cara inteligentíssimo, tá? Extremamente habilidoso, um autodidata. E é um cara que constrói veículos. Ele constrói do zero. Tudo, né? Ó, algumas coisas que ele já fez, Marcão. Ele já fez esse projeto, eu vi pela metade, eu acho que os caras vieram e levaram. Ele fez um carro, um veículo, com 2 motores. Tu me contou. 6 cilindros cada um, ele vai contar disso aí já. Ele tinha uma Rural, não era Rural, a F-75, 6x6. Tá fazendo helicóptero, fez um veículo militar pro exército. Olha só. Tem tudo isso aí. E além disso, ele fez um filme de cowboy. Também? Ele é astro do cinema também? Esse cara, tu não tem noção. Ele fez um filme de cowboy. Caçado até a morte. Caçado até a morte. Isso aí tá no YouTube? Não, tá, acredito que não, Marcão. Não. Acredito que não tem. Mas vamos dar um jeito de colocar. Vamos taxar isso aí. Acho que vale a pena. Tá, nós já vamos falar de tudo isso aí, cara. Vamos por partes, tem muita história. Mas eu quero saber o seguinte, Wilson, como é que começa? Como é que tu entrou nesse mundo da mecânica, dos carros, dos motores? Como é que foi? Como é que foi a tua infância até tu chegar a começar a fazer alguma coisa nesse sentido? Isso eu nunca te perguntei, cara. Eu te conheço há tantos anos e eu nunca te perguntei isso. Então, interessante a pergunta. O meu pai, ele tinha uma oficina no fundo do quintal lá da casa. E quando eu ainda era muito pequeno, ele já mexia com esses veículos off-road, os Jeeps, as F-75, e fazia manutenções para esse pessoal ali, aquele pessoal mexia com banana, puxava banana, então consertava mecânica normal ali dos carros. Uma mecânica normal, uma manutenção, trocavam rolamentos, trocavam a lona de freio, fazia o motor, fazia a caixa, e eu cresci naquele meio. Comecei a ajudar ele na manutenção. Aí ele começou a ficar um pouco doente e eu assumi a oficina. Certo. E dali pra frente eu não parei mais. Aí eu percebi que eu tinha uma capacidade além da que ele tinha, que era além de consertar, era de fazer algumas alterações, modificar, melhorar os sistemas. E aí nunca mais parou, né? Aí eu já me especializei nisso. Hoje eu já não faço manutenção. Eu só faço aquilo que ninguém mais dá jeito. Faz uma modificação e alguém uma coisa que ninguém faz. Isso. Por exemplo, pra galera ter uma ideia, o cara chega lá com um tratorzinho Valmet, né? E aí, mas o cara precisa de uma concha na frente, uma alavanca. Isso, eu faço isso. Tu faz? Eu faço um projeto, eu executo o projeto, eu faço o desenho técnico e eu deixo a ferramenta na mão da pessoa pronta para operar. Mas aí tu manda pros teus engenheiros, pra equipe de design, negativo, pra uma equipe construir. Não, eu faço o desenho e desenvolvo, faço o desenho e faço a peça e coloco no lugar, entrego a chave pra ti operar. Olha só, ele é tudo, né? Design, ele é engenheiro. Uma vez tu fez uma máquina, cara, era de madeira, pra fazer alguma coisa com madeira, tu tava fazendo... Então, exatamente, quando o pessoal começou a exportar madeira, o pessoal aqui de Sombrio, das madeireiras ali da minha região, começaram a vender muita madeira exportada e eram os sarrafos que ia para fazer cerca nos Estados Unidos. Esse sarrafo precisava ter nas extremidades as pontas aparadas com 2,5 centímetros por 2,5. E não existia uma máquina no mercado que fizesse isso com precisão, porque isso passava por uma espécie de vistoria. Uma norma, alguma coisa assim. Uma norma, exatamente, que tinha que ser perfeito. Compraram-se máquinas caríssimas na época de 80 mil reais que não fez o serviço. Tiveram que desmontar a máquina e aproveitar as coisas em outra função. E eu fui o único que criei uma máquina simples que fazia isso exatamente com perfeição. Custo baixo, 100 milhões e ainda resolveu. Baixíssimo custo. Imagina assim, que uma máquina custaria hoje 200 mil reais, eu fiz uma por 5 mil reais hoje. Nossa. E essa máquina fazia com perfeição todas as peças iguais. Cara, é fera, hein? E aí, não teve um cara que chegou agora lá com uma Land Rover pra fazer aqui com um problema na caixa? Chegou com... Que a Land Rover tinha 30 mil reais, um negócio assim. Porque a Land Rover, infelizmente, dá esse problema. Todas as caixas, né? Então, ele chegou com uma Land Rover, um amigo meu, aí de Araranguá, chegou com essa Land Rover com um problema sério, que obviamente custaria perto de 40 mil reais pra fazer a manutenção.
e me procurou e eu disse, não, eu vou resolver o problema pra ti. E resolvemos com R$2.400. R$2.400. Mas daí tu fez a caixa nova? Nada, desmontei e recuperei a do cara. Recuperou a do cara? Exatamente. Engrenagem e tal. Tudo. É um problema crônico que dá Crônico. Ela tem, é um carro A Land Rover todo mundo fala mal, né? Mal, é um péssimo carro. Tanto é um carro que tu poderia comprar e usar ele um ano e trocar. Não, é carro que tu tem que pagar 400 mil, usar um ano e depois repassar. Descartável, é uma porcaria. Todo mundo fala isso, né? Diz que as peças da Land Rover são espalhadas pelo mundo e aí elas não são feitas. Isso é o que a gente lê, né? Eu nunca tive Land Rover. Eu acho linda a Land Rover, maravilhosa. Acho linda. Tem né? vários modelos também. Tanto é cara essa manutenção e as peças que o único autorizado é a BMW que faz a manutenção nas a BM faz a manutenção na Top Car em Florianópolis. Então é a única empresa que faz a manutenção das Land Rovers. Tá. Então é caríssimo, as peças são caríssimas, a mão de obra é caríssima. Eles têm que tirar o chassi inteiro para mexer. Tem alguns modelos que sim, tu é obrigado a tirar a carroceria para trocar inteira. uma simples correia. Então tu aí pensa fica bem. tudo mais caro. Tem que ficar pendurado. Mas a suspensão dela é ruim? Suspensão da Land Rover? Ela tem diversos problemas, mas a suspensão não é um problema. O maior problema dela é essa questão que tem que tirar a carroceria, que tu tem que mexer em qualquer coisa. Eu consertei também o motor, o alternador dessa mesma Range Rover, que estava com problema no alternador. Eu levei um dia inteirinho para tirar o alternador, só para tirar o alternador do lugar. Eu não faço manutenção, mas como ele me procurou para o fato de eu resolver, né, com um custo muito baixo, e mais um dia inteirinho para colocar. Tu imagina o grau de dificuldade para não ter que tirar a carroceria de cima. Tu vai receber convite para trabalhar em mecânica. Não vai, mas ele não vai. Porque essa não é a praia dele. Não é. Ele gosta de coisa difícil, pra se incomodar. Se tiver que fazer uma caixa reduzida, tu faz, né? Claro, eu faço. Eu fabrico inclusive o M8, esse carro que eu fiz pro Exército Brasileiro, o M8x8 que a gente... nós vamos falar dele já. Então, eu quero chegar no M8. Mas dá só o detalhezinho aí que tu quer falar pra concluir o assunto. Então, aí essas questões, eu abro exceções em algumas manutenções para alguns amigos quando eles estão desesperados, porque aí é a minha área, é a área de resolver aquilo que ninguém resolve, ou que é caríssimo para resolver. Resolve é muito caro. E é caríssimo, então vem para mim. Daí eu abraço isso. Abraça e mete ficha. Que legal, hein? Isso. Tá, e aquele veículo lá com 2 motores? Primeiro, por que tu teve essa ideia de botar 2 motores 6 cilindros num carro? Bom, a ideia... Tu te lembra dele? Lembro perfeitamente, então. É porque... quando eu entrei no mundo 4x4... Só um pouquinho, antes de tu falar, o Mário Gustavo, ele é o dono da caminhonete? O Mário Gustavo, meu irmão. Land Rover, ele mandou aqui, ó. Abraço, meu irmão. Diz pro Wilson, meu irmão, mandar um abraço pro policial amigo dele, o Mário Gustavo, policial civil de Araranguá. Estou ouvindo vocês. Um abraço, meu querido. Mário. Obrigado. E aí agora vê se compra um carro bom, né? Larga essa Land Rover. Ei, Mário, meu irmão, um abraço, meu irmão Mário. Mas vai lá, Matt, por que tu fez desse Então, depois que eu entrei no mundo do off-road, das trilhas, das jipadas e tal, começou a ter uma subdivisão, existia a trilha e também existia o arrancadão off-road. Aí, eu quero fazer um troço pra mim, meu. Não vou comprar. Quer fazer um negócio pra chegar no negócio arrebentando e todo mundo parar. Todo mundo parar. O cara fica com vergonha do troller dele. Eu tô com esse troller aqui. E também tu quer arrancar os trollers da lama. Arrancar. Não é? Exatamente, essa era a ideia. O que eu vou fazer? Vou fazer um carro com 2 motores. Comprei 2 motores Silverado, 6 cilindros, injetado, 4.1. E coloquei os 2 um do lado do outro, fiz uma caixa de conexão dos dois motores, né? E fiz os 2 motores funcionarem com uma única injeção eletrônica, que era para eles trabalharem exatamente sincronizados, né? Pra não ter aquela questão de um botar mais força, outro menos força e tal. Trabalhar juntinho. Os 2 trabalhavam perfeitamente, batia arranque, os 2 motores simultaneamente na mesma chave, então ficou uma coisa do outro mundo. Mas tem um lance que tu me explicou na época, que tu botou o motor mais pra trás, ele não era na frente, né? Os 2 atrás. Os 2 motores traseiros. Por causa do lance do salto. Do lance do salto, exatamente. Ele ficava mais equilibrado. Porque o Jeep, quando salta, ele embica, né? Sempre. Inclusive, eu fui uma trilha, fui um passeio de Jeep, quebrei a caminhonete, a minha 6x6. E aí eu disse, eu não vou ficar o domingo inteiro aqui olhando o Jeep Cross. E fui pedir pra botar o meu Dodge Polara
Tu conhece bem de onde veio, de não conhece. Conheço. Faz parte da história. Se eu posso brincar com o meu Dodge Polara na pista de cross Jeep? Pode. Fui lá, fiz inscrição, encorrentei o Dodge Polara. O motor 2.5 Opala, caixa de 5 marchas, era um míssil, um canhão, e fui pra trilha. Tem fotos lá em casa. Na linha de chegada, eu com as 4 rodas no ar a 4 metros de altura. Quase arranquei a placa. Voava. Na chegada, eu quase arranquei a placa de chegada com o voo que eu dei por baixo. Coisa linda, top. Então, essa loucurada. O Dodge Polara dele, eu que intermediei a negociação. Ele tinha o Landau, lindo Landau dele, sim. E era encarnado em Dodginho Polara. E o César, do Veteran Car Sul, Cezinha, do Veteran Car Sul, tinha esse Dodginho. Aí eu falei, tu intermediou a venda ali? Intermediei, os dois negociaram. Foi chave por chave, né? Chave por chave, fiquei com o carro mais de 15 anos. Foi. Hoje tu não tá mais com ele? Não, infelizmente eu caí na bobagem de desmontar ele pra mandar restaurar. Aí o serviço que estava sendo executado não ficou do meu agrado, eu mandei parar, eles botaram esse carro pra rua e ficou lá, vira e mexe, 1 ano na rua, e quando eu fui pegar, o carro tava muito judiado, aí eu abri mão, mas foi um crime, tá? Mas era legal. O carro era extraordinário, um carro que dava de 0 a 100 em 7 segundos. Olha só. O carro era extraordinário, eu fazia Floripa, quando eu tava na companhia de viatura militar, eu fazia Floripa, Porto Alegre toda semana. Floripa, Porto Alegre, toda semana. Tá, eu preciso fazer o break aqui, ó. Na volta a gente vai falar do helicóptero, vamos falar do Jeep Militar 6x6. E ele falou aqui da F75 6x6, essa aí eu tenho foto com ela. Ela tem vídeo dela no YouTube, tá? A galera tá me perguntando aqui no Instagram. Isso não tem Instagram, né? Eu não tenho Instagram. Não tem Instagram. Tá. Se você quer ver, lá no YouTube tem, coloca assim, ó, F75 6x6 no banhado. Tem esse maluco aqui andando com essa... pode desestressar. Com essa picape aí que era Silverado também. Motor V8 a diesel. Essa era V8 a diesel. 270 cavalos. Era monstro. Coisa monstro. Essa aí, tá aí, ó. Aí o Marcão já tá apreciando aqui o vídeo, babando, ó. Vou fazer um break comercial, daqui a pouco a gente volta aqui com o Wilson Votri, o MacGyver, o maluco do helicóptero brasileiro, cara. E já vamos contar a história do helicóptero e do veículo militar. Daqui a pouquinho no Turbo 92. Segura que a gente já volta. Motores e rock and roll. Turbo 92.